Máscara de masculino. Mask de masculino, Mazuku do Mazukurin, é um Quincy membro dos Terrier de Vandenreich com a designação S, de Superstar. O arco Guerra de Sangue de 1000 anos. Ao receber as ordens de Vacha, Mask e os outros Terrier se reúnem no Portão do Sol antes de viajar para o Seireitei para participar da conquista da Soul Society. Uma vez lá, Mask bloqueia as tentativas do Tenente Renji Abarai da 6ª Divisão de atacar as Nod. Quando a mão de As é severamente cortada pelo capitão da 6ª Divisão Byakuya Kushiki, Mask repreende seu aliado, apenas para ser derrubado por Byakuya. Enquanto a batalha entre As, Byakuya e Renji continua, Mask mais uma vez impede Renji de atacar, desta vez danificando seu Shikai, quando o tenente tenta ativar seu Bankai. Criticando por fazer isso, As afirma que ele poderia ter roubado a Bankai de Renji. Mask fica surpreso, dizendo que achava que apenas os capitães tinham Bankai, e As diz a ele para revisar o data em que eles receberam. Mais tarde, quando Ishigo Kurosaki chega na Soul Society, Mask fica surpreso quando sua Reiatsu desaparece abruptamente. Mais tarde, Mask está presente quando Iwasha declara Urishida como seu sucessor, surpreendendo. Depois, Mask, BG9, Kang-do e Baes B discutem as notícias, e Mask questiona o pedido de explicação de Baes B. Quando Baes B salta para longe, Mask pergunta para onde ele está indo. Quando Baes B diz que ele está indo para os aposentos de Iwasha para protestar, Mask diz para ele parar e afirma que Iwasha não perdoará Baes B se ele fizer isso. Mais tarde, durante a segunda invasão de Vandenreich do Seireitei, 11ª Divisão 3º Assento Ikakuma Darame, 11ª Divisão 5º Assento Yumishika Ezegawa e 9ª Divisão Tenente Sheizaji discutem os eventos que cercam a invasão, quando Mask os ataca de cima. Depois de esmagar Ikaku, Yumishika e Izagi com o cotovelo no chão, Mask faz uma pose de vitória quando um pequeno homem chamado James toca um sino. Observando que eles acabaram com quase todos os Shinigamis de nível de capitão que encontraram, Mask proclama que é triste vencer sem uma audiência. Uma luz aparece no céu, e Mask se pergunta o que é quando Renji e a Tenente Rukia Kushiki da 13ª Divisão entram na Seireitei. Por recomendação de James, ele tenta correr para a zona de pouso para descobrir o que está acontecendo. Izagi tenta detê-lo, mas é derrubado. Enquanto Mask tenta pisar em Izagi com o pé, o capitão da 9ª Divisão Kensei Muguruma aparece e o interrompe. Mask tenta justificar a saída da batalha, mas percebe que o capitão da 3ª Divisão RJR Toribashi também está presente. Mask percebe que não tem escolha e se prepara para lutar, mas Kensei ativa sua Bankai e soca Mask no estômago, forçando-o a ficar de joelhos. Kensei dá à máscara outro golpe e o manda voando, colidindo com um prédio. No entanto, James o anima, ativando sua habilidade especial, de Superstar, aumentando sua força. Máscara aparece atrás dos dois capitães, esmagando Kensei em um prédio e socando o RJR para longe. Quando Kensei tenta atacá-lo por trás, Mask o atinge no abdômen com seu Star Eagle Kick antes de usar Star Headbutt, que fere ainda mais Kensei. Quando Kensei tenta socá-lo, Mask pega o punho de Kensei antes de jogá-lo no chão. Depois de bater em Kensei, Mask vê Rose bifurcar James com Kinshara e exige saber como Rose poderia machucar um simples fã. Ativando seu Bankai, Kinshara Butdan, Rose aparentemente cerca Mask com água e o incendeia. Quando Mask percebe que são ilusões, Rose revela que seu Bankai usa o som para enganar seu oponente a pensar que eles foram prejudicados, levando Mask a esmagar seus tímpanos antes de disparar seu Star Flash em uma Rose atordoada, deixando um buraco em forma de estrela em seu abdômen. Ao perceber Rose se contorcendo, Mask dispara seu Star Flash para ele mais uma vez, apenas para Renji aparecer e bloqueá-lo com Zabimaru antes de afirmar que ele é outro vilão. Depois que Rukia Kushiki leva Kensei e Rose embora, Mask pergunta a Renji se ele não vai enfrentá-lo 2-1 antes de notar que foi isso que Kensei e Rose fizeram. Quando Renji responde a ele, Mask observa que ele não consegue ouvir nada e percebe que ele esmagou seus tímpanos antes de James, que sobreviveu à sua bifurcação, curá-lo torcendo por ele mais uma vez. Quando Renji afirma que ele é nojento por causa disso, Mask ataca Renji com sua cabeçada Star Rocket, apenas para Renji detê-lo com uma mão antes de derrubá-lo no chão com uma cotovelada. Proclamando que isso o deixou com raiva, Mask mostra a Renji uma marca de estrela em seu punho e atinge Renji com seu Star Rocket Punch enquanto explica como seu soco agora é 10 vezes mais poderoso. Quando Renji pega seu soco e nota que ele provavelmente não pode matar um Shinigami, uma máscara enfurecido soca repetidamente, apenas para parar de surpresa quando James é cortado em pedaços. Quando o Mask chocado pergunta a James por que ele está ferido, Renji revela que ele o cortou em pedaços enquanto o Mask estava socando, levando o Mask a proclamar que Renji é um covarde. Dizendo que todos os vilões são covardes, Renji corta Mask no abdômen.
dizendo que uma estrela nunca pode ser morta por um vilão, mas que se recompõe após o golpe de Renji. Ele então grita para James torcer por ele. De cada pedaço de James, um novo James aparece e aplaude. Fortalecido por todos os torcedores, mas que assume uma nova forma. Afirmando que ele se lembra de quem Renji é agora, mas que se pergunta como um vilão tão fraco poderia ter se tornado tão poderoso. Depois de dizer que é uma honra para Renji ver seu verdadeiro poder, mas que ataca Renji novamente. Mas que envia Renji voando e ativa seu Quincy. Volstagg o ataca novamente. Quando Mask se despede de seu adversário, ele vê que Renji bloqueou seu ataque. Observando James morrer depois de ser atingido pelo Star Flash Supernova, Mask diz a ele para não se preocupar, pois ele renascerá enquanto Mask ainda viver. Renji emerge da fumaça, revelando S. Zabimaru, fazendo com que Mask se pergunte como Bankai pode mudar de forma. Ele então diz que a Bankai de Renji parece formidável e, depois de perceber que Renji poderia bloquear seu último ataque com ela, ele não tem escolha a não ser matar Renji por causa da justiça. Mask corre para Renji, mas é pego por Yi, o braço gigante de babuíno da Bankai de Renji. Mask tenta se libertar de seu aperto, apenas para quebrar seu braço e jogá-lo em um prédio próximo. Enfurecido, Mask exclama que sua batalha não é mais uma questão de justiça e mal, mas que ele apenas quer Renji morto por quebrar seu braço. Renji então ativa Orochi e empala Mask com sua nova espada. Ativando Zagatep, um par de enormes mandíbulas de cobra prendem Mask, queimando, dividido em dois pelo ataque, o corpo de Mask desmorona. Aparência. Mask tem uma construção muito grande e musculosa. Ele usa o uniforme padrão TRT, com a adição de uma máscara de luchador amarelo e vermelho-laranja cobrindo a maior parte de sua cabeça e rosto, deixando seu queixo e nariz expostos. Sua máscara tem um padrão de estrela na testa e marcas grossas ao redor dos olhos, nariz e bochechas. Suas botas e luvas são vermelhas. Ele tem olhos castanhos e um bigode loiro. Além disso, ele usa um cinto de campeão de lutador com uma grande fivela redonda em vez da fivela de cinto Vandenreich padrão. A fivela ostenta a insígnia Vandenreich. Personalidade. Máscara é um homem bastante aborrecido. Ele não tinha ideia de que um tenente Shinigami poderia realizar Bankai, acreditando que apenas um capitão era capaz de realizar tal façanha. Ele age como um luchador e tem um atendente seguindo-o com um sino de lutador para declarar quando a luta acabou. Ele também faz poses machistas para proclamar sua vitória e deseja ter uma plateia ao vivo para testemunhar sua vitória. Mas que pode reagir sem hesitar às situações em questão, perfurando seus próprios tímpanos sem hesitar para combater a habilidade do Bankai Kinsharabutan de Rose. Ele se preocupa muito com seus amigos e fãs, e mostra uma raiva enorme quando são atacados porque o apoiavam. No entanto, isso não o impediu de ignorar o fato de que James, seu fã, estava dentro do raio de explosão de seu Star Flash Supernova, uma vez que o explodiu em sua tentativa de matar Renji, lembrando arrogantemente que, enquanto ele respira, James continuará a reviver. Mas que se vê como um herói da justiça ao se referir a seus inimigos como vilões e covardes, e afirma que seu motivo é erradicar o chamado mal e vilões, gabando-se de que qualquer truque usado por eles nunca funcionaria contra ele. Ele fica furioso e abandona a pretensão de lutar por justiça quando sofre uma lesão grave. Equipamento. Cinto Sanrei. Máscara usa um cinto com a fivela com o pentagrama Vandenreich. Excepcionalmente, isso serve à mesma função que uma luva de Sanrei, uma vez liberada. Isso permite que Mask ative Quincy, Volstagg, desde que ele não esteja na posse de uma Bankai de Shinigami. Poderes e habilidades. The Superstar, Zasupsuit, japonês para herói, Mask ganha uma quantidade considerável de zelo, resistência e força quando ele tem pelo menos uma outra pessoa torcendo por ele, o suficiente para enviar 2 Shinigami de nível capitão voando com um único golpe. Ele cresce durável o suficiente para se tornar resistente a um ataque direto repetido da Bankai de Kensei. O poder também permite que ele se regenere de danos, com os aplausos de James curando seus tímpanos danificados. Depois de receber aplausos suficientes de James, Mask é capaz de se alimentar de uma nova forma em um processo que ele chama de Star Power Up Sut Power Up. Neste estado ligado, a máscara de Mask muda para uma máscara preta com um padrão de estrela preto e vermelho estilizado. A maioria de suas roupas desaparece, pois ele está usando apenas luvas e botas pretas, shorts de lutador e um cinto de campeão, com estrelas vermelhas cobrindo seus mamilos. O centro de seu peito exibe uma exagerada mecha de cabelo em forma de estrela. Essa habilidade também liga os apoiadores de Mask a ele, permitindo que James seja revivido infinitamente enquanto o próprio Mask viver. O poder que Mask recebe dessa habilidade permitiu que ele derrotasse rapidamente 2 capitães Shinigami empunhando Bankai.
Star Flash, Sut Furashu colocando os dedos indicador e médio nas pontas da estrela em sua máscara, mas que dispara um feixe em forma de estrela que é poderoso o suficiente para perfurar facilmente um oponente de nível de capitão como RJR Toribashi. Star Satsujin Punch, Sut Satsujin Panchi, Lit Star Murder Punch. Quando Mask está enfurecido, uma marca de estrela se manifesta na parte de trás de seu punho. Enquanto ele tem essa marca, seus socos se tornam 10 vezes mais poderosos do que o normal, liberando rajadas de energia em forma de estrela no impacto. Máscara refere-se a ele como o Martelo da Justiça. Star Lariat, Sut Hariato ao se transformar devido aos aplausos de James, Mask pode usar essa técnica, que ele afirma poder socar um oponente a 1 milha de distância. Como tal, ele afirma que as pessoas chamam essa técnica de One Mile Arts, Vamairutsu. Ele também é capaz de usar essa técnica em rápida sucessão para dominar os oponentes. Combatente corpo a corpo especialista, Máscara é altamente proficiente em combate desarmado, usando-a como seu único meio de luta. Na batalha, ele frequentemente usa movimentos de luta livre, como dropkicks, cotoveladas e varais. Além disso, Mask é proficiente o suficiente para criar suas próprias técnicas de luta desarmadas. Star Eagle Kick, Sutguru Kiku. Mask dá um chute no joelho devastador em seu oponente. Star Headbutt, Sut Edobato agarrando a cabeça de seu oponente, Mask bate sua testa na deles. Star Rocket Headbutt, Sut Roqueto Edobato. Mask se impulsiona em direção ao seu oponente e bate neles de cabeça. O impacto carrega força suficiente para criar uma explosão maciça. Star Dropkick, Sut Doropukiku. Mask chuta seu oponente com força suficiente para esmagá-lo através de vários edifícios. Manipulação de Reishi. Como um Quincy, ele absorve principalmente energia espiritual da atmosfera e a combina com sua própria energia espiritual para formar armas. Ele tem mais facilidade em coletar essa energia em ambientes com maiores concentrações de Reishi, como na Soul Society ou o Eco Mundo. Irenkaku Expert, Mask é enganosamente rápido para seu tamanho e constituição, repetidamente pegando o Renji desprevenido durante a batalha e deixando muito pouco tempo para reagir aos seus ataques. Ele pegou o Zabimaru de Renji e o quebrou quando estava prestes a ativar sua Bankai. Grande poder espiritual. O poder espiritual de Mask está em um nível comparável ou maior que o de um Shinigami de nível capitão. Força aprimorada. Mask provou ser um homem incrivelmente forte. Quando o tenente da 6ª Divisão Renji Abarai tentou ativar sua Bankai, Mask agarrou o Zabimaru e executou um dropkick que enviou Renji voando pela Seireitei, quebrou o Zabimaru em pedaços e incapacitou o tenente. Durabilidade aprimorada. Mask é um homem muito durável, agarrando a Zanpakuto liberada por Renji sem sofrer ferimentos e emergindo do poço em que caiu com apenas pequenos arranhões. Quincy, Volstandig. Depois de se fortalecer com a torcida de James, Mask pode usar o Quincy, Volstandig. A fivela de seu cinto brilha e envolve Máscara em luz. Ao emergir, Mask ganha um Eligenshin em forma de estrela acima de sua cabeça, pequenas asas no peito e uma capa que funciona como suas asas Quincy, Volstandig. Seu pedaço de cabelo no peito encolhe para se assemelhar a uma estrela mais tradicional. Voo. Usando a capa asas nas costas, Mask pode voar em alta velocidade. Star Flash, Supernova, Sut Furashu, SP Nova. Máscara voa alto no céu e traça uma forma de pentagrama gigante usando a trilha Reishi de suas asas. Mask então voa acima do pentagrama e chama o nome do ataque, após o qual uma enorme explosão de energia em forma de estrela cai no chão, criando uma imensa explosão após o impacto. Subordinados. James, Genmuzu, é um careca baixinho, gordinho e de óculos que segue Mask durante suas batalhas na Soul Society, carregando um pequeno sino com ele. James parece ter um imenso respeito por Mask e gosta de torcer por ele durante suas batalhas, além de ficar imensamente chateado quando Mask parecia perder para Kinsei Muguruma. Ele também tem o hábito de se referir à Máscara como Sr. Mizuto. Seus aplausos agem como uma fonte para a habilidade de Superstar de Mask, aumentando todos os seus atributos físicos, desde que James continue a torcer por ele. James é mais tarde bifurcado pelo capitão da 3ª Divisão RJR Toribashi, a fim de evitar que seus aplausos fortalecessem Mask. Depois de revelar que ele ainda pode torcer mesmo quando bifurcado, James é rapidamente cortado em pedaços por Renji Abarai. No entanto, James revela que possui incríveis habilidades de regeneração, cultivando uma nova cópia de si mesmo a partir de cada pedaço de si mesmo. Enquanto Mask estiver vivo, James acabará renascendo. No entanto, com a morte de Mask nas mãos de Renji, James também está morto. Com sua morte, a alma de James foi absorvida por Ivasha. Poderes e habilidades.
Imortalidade. Enquanto Mask ainda estiver vivo, James é imortal e permanecerá ativo, não importa quanto dano ou lesão sofra. Divisão. Se cortado em pedaços, James pode formar cópias de si mesmo a partir das partes cortadas para aumentar rapidamente a potência de seu elogio a Mask, permitindo que o último entre em uma forma fortalecida no processo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!